atualmente considerada como a maior editora de quadrinhos de super-heróis do mundo, mas um dia quase entrou em falência. Aparecendo na década de 60, mas na verdade surgiu nos anos 30, completando assim os seus 80 anos de existência de Casa das Ideias. Essa é a Marvel Comics. Mas antes eu queria mostrar o que a Panini trouxe para comemorar esses 80 anos. Um livro ilustrado oficial. Um álbum de figurinhas com 48 páginas, fechando num total de 192 cromos, sendo 64 especiais e metalizados e 50 cards. O livro passa por todas as épocas da história da Marvel, dando detalhes e informações sobre personagens, grupos e até mesmo equipes criativas. E tendo até mesmo uma história em quadrinhos que é completada com as figurinhas. E o livro ilustrado exclusivo Marvel Super Heroes tem duas versões, a brochura e a capa dura, mas também tem um box premium com o livro em capa dura, mais 48 envelopes e mais 5 cards extras que vai além da coleção. O álbum já está disponível na lojapanini.com.br e para os inscritos do canal, a Panini está dando um desconto exclusivo pro Nerd All Stars. Um presente de aniversário desses 80 anos, que eu vou te contar na verdade se você assistir o vídeo até o final. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. A Marvel é famosa hoje pelos seus filmes e quadrinhos. Stan Lee é o nome por trás de muita coisa, mas antes da Marvel se chamar Marvel, ela já existia. A década de 30 foi um período complicado de ascensão de conflitos pelo mundo, então as histórias em quadrinhos eram as melhores formas de distração. Ali existiam histórias de suspense, de drama, de romance, mas o que mais ganhava os leitores eram histórias pulp. Em 1938 surge o primeiro super-herói e inicia um novo gênero, elevando ainda mais as vendas desse tipo de mídia de entretenimento. Historicamente, em 1939, começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial, e as histórias dos super-heróis passaram a refletir esse período também. Foi aí que Martin Goodman, que tinha criado uma empresa de publicação de quadrinhos, teve uma ideia: aproveitar o momento para criar as suas próprias HQs. Martin Goodman criou então a Timely Comics e em 1939 foi lançada a sua primeira publicação, uma revista chamada Marvel Comics. Uma história com quadrinhos maravilhosos, onde os personagens ali eram super-heróis, eram maravilhas. Nessa primeira revista, alguns artistas foram contratados para criar esses personagens, e o primeiro que surgiu ali foi o Tocha Humana, um androide que entrava em combustão com o contato do ar e combatia o crime dessa forma. Outro que apareceu nessa mesma revista foi o Namor, o príncipe submarino, que defendia o mundo subaquático. Além de ter também outros personagens como o Angel, o Masked Rider e o Khazar. A revista foi um sucesso e passou a ser publicada periodicamente com o nome Marvel Mystery Comics. Nesse período, inclusive, Joe Simon era o editor-chefe da revista e trabalhava junto com outro nome que ficaria muito conhecido no futuro: Jack Kirby. Juntos, os dois criaram um ano depois, em dezembro de 1940, o Capitão América, que surgia em meio à Segunda Guerra Mundial e com uma primeira capa onde já mostrava qual era o intuito da sua criação. Mas logo em 1941, Joe Simon acabou saindo da empresa. Acontece que um tempo antes, Martin Goodman tinha contratado o primo da sua esposa para trabalhar ali com ele. Um jovem de 17 anos chamado Stanley Martin Lieber, que desejava algum dia se tornar um escritor de livros. Stanley era um faz-tudo ali, buscava comida para os funcionários, cuidava da correspondência, basicamente era um estagiário. Até que com a saída de Joe Simon, ele recebeu a oportunidade de escrever uma das histórias do Capitão América. Stanley ficou muito empolgado com isso e levou o trabalho a sério, mas via isso só como uma oportunidade de ganhar experiência de escrita, então achou melhor guardar o seu nome para quando realmente escrevesse o seu próprio livro. Assim, ele passou a ser chamado e a assinar como Stan Lee.
Stan Lee logo trocou o escudo que o Capitão América usava e lhe deu o seu icônico escudo redondo, reconhecido até hoje. E a partir daí, ele se tornou o editor-chefe da revista. E mesmo tendo que sair por um período quando atuou no serviço militar, Stan Lee retornou para o seu cargo em 1945. Os heróis publicados pela Timely Comics eram um grande sucesso, e em período de guerra era o ânimo que os jovens precisavam. E isso durou até o fim da guerra. Os adolescentes já não queriam saber de histórias de super-heróis em combates quando já não haviam mais conflitos. Eles queriam quadrinhos de terror e de faroeste, por exemplo. Então na década de 50, a Timely começou a entrar em declínio. Martin Goodman mudou o nome da empresa nesse período para Atlas Comics e tentou se adequar ao público lançando esse tipo de tema também, com quadrinhos de terror como a revista Tales to Astonish ou quadrinhos de suspense como a revista Strange Tales. Só que, como Atlas, Martin Goodman e Stan Lee até tentaram forçar algumas histórias de super-heróis como Capitão América e Namor, mas não existia mais o interesse. Enquanto isso, a DC estava reformulando seus maiores heróis criando a Era de Prata, iniciando em 1956 com novas versões e novas histórias, o que reacendeu o interesse nos super-heróis. Mas a Timely, agora como Atlas, continuava com as suas publicações genéricas. E no início dos anos 60, então quando Stan Lee já não aguentava mais e queria sair da empresa, foi o momento que a sua esposa lhe deu uma ideia. Já que ele queria sair mesmo, por que não escrever finalmente algo que ele realmente queria escrever? Fazer uma história que era do seu agrado. E se Martin Goodman não gostasse e o demitisse depois, ele já queria sair mesmo. Foi assim que em novembro de 1961, Stan Lee se volta aos super-heróis mais uma vez. Mas dessa vez, criando não só um super ser, ele cria uma família. Personagens que pareciam reais, com problemas reais. Humanos que viviam em Nova York, uma cidade real, mas que tinham superpoderes. Surgiu assim o Quarteto Fantástico. O sucesso foi tanto que a partir daí a empresa passou por uma reformulação, inclusive alterando seu nome mais uma vez e usando o título que usou na sua primeira publicação lá em 1939. Assim, ela foi rebatizada agora como Marvel Comics. É a partir desse momento que um universo de quadrinhos de super-heróis é criado, inclusive resgatando heróis antigos da época da Timely como o Namor. Stan Lee encabeçava tudo, e vários artistas de renome atualmente se tornaram co-criadores de personagens icônicos na época como o Incrível Hulk de 1962, feito por ele ao lado do seu maior colaborador e depois considerado o grande rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Logo em sequência, surgiu ainda em 1962 o Deus do Trovão, Thor. Depois, em 1963, aparece o Homem de Ferro e também a minha equipe favorita da Marvel surge no mesmo ano, os X-Men, sendo criação dos dois juntos também. Além das criações com Jack Kirby, Stan Lee trabalhava com vários outros artistas como Steve Ditko, co-criando o meu personagem solo favorito da Marvel. Em 1962 surge o Homem-Aranha. Depois, ao lado de Bill Everett, em 1964, surge o Demolidor. Em 1963, Stan Lee e Jack Kirby realizaram a reunião dos maiores heróis da época: Hulk, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa, surgindo assim os Vingadores. Mas foi em 1964 que acontece algo grandioso com a equipe. O Capitão América é trazido de volta, da época da Timely Comics, direto para as páginas agora da Marvel, integrando os maiores heróis da editora. Esse foi o período do nascimento e início desse grandioso universo, sendo desenvolvido e expandido nos anos 70 e 80. Centenas e até milhares de personagens foram surgindo. Claro que com destaque para alguns como o Justiceiro, o Pantera Negra, o Motoqueiro Fantasma e por aí vai. Os personagens, na sua grande maioria, tinham personalidades de pessoas reais, com problemas reais do cotidiano. Peter Parker era o Homem-Aranha, mas tinha que pagar o aluguel no fim do mês.
Matt Murdock era o Demolidor, mas além disso era deficiente visual e um advogado. Até mesmo Thor, que era um deus, tinha a sua versão humana. E as histórias eram carregadas não só de ação, mas também de mensagens importantes, como a luta racial nas páginas de Luke Cage, ou a luta de minorias da sociedade nas páginas dos X-Men. Os anos 70 foram marcados por algumas quedas, mas com a volta por cima com a mudança de tom nas histórias, com a chegada da era de bronze dos quadrinhos. E os anos 80 foram os anos das revoluções, com novos artistas como Frank Miller no Demolidor e o início das mega sagas com as Guerras Secretas. Mas o problema começa a acontecer próximo dos anos 90. Em 1988, o empresário Ronald Perelman comprou a Marvel, a nomeando agora como Marvel Entertainment Group, e a colocou na bolsa de valores, além de promover um enorme aumento de títulos publicados da editora. De primeiro momento, isso foi ótimo para a empresa, mais publicações igual a mais vendas. Mas no início dos anos 90 houveram problemas burocráticos, além de que nesse período 7 dos maiores artistas da editora se uniram e deixaram tudo para trás montando a Image Comics. E o aumento disparado no número de publicações causou o chamado boom dos quadrinhos, que rende até mesmo um vídeo só para explicar isso, mas basicamente a indústria implodiu e as vendas despencaram. Toda a indústria de quadrinhos sofreu com isso, mas o golpe na Marvel foi maior ainda com todo o resto acontecendo. Desse jeito, em 1996, a editora anunciou falência bancária. Em 1997, o controle da Marvel foi entregue a Isaac Perlmutter, a renomeando como Marvel Enterprises. E foi ele quem reergueu a empresa, revitalizando os quadrinhos, mas isso não era o bastante para se recuperar financeiramente. A empresa já não tinha dinheiro, mas a propriedade intelectual ainda valia muito. Os personagens valiam muito. Assim, para recuperar e conseguir verba para se manter de pé, Isaac vendeu a licença de alguns personagens para empresas cinematográficas. Foi assim que a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha e do universo aracnídeo. A Fox ficou com o Quarteto Fantástico e com todo o universo dos X-Men. Além de outras propriedades que foram para outras produtoras, como por exemplo o Hulk, o Justiceiro e o Blade. Desse jeito, com o dinheiro das vendas de licenças e com o sucesso dos filmes, os quadrinhos receberam ainda mais atenção e assim foram ganhando destaque. Tanto que em 2001, a Marvel deixou de lado o Comics Code Authority e passou a adotar um sistema de classificação etária próprio, o que permitiu a expansão de temas e de abordagens. Foi assim que surgiu o selo Marvel Knight e o selo Max, por exemplo. Linhas de publicação voltadas para um público mais adulto. Tanto que histórias mais ousadas foram feitas a partir daí, até no universo tradicional, como Vingadores: A Queda de 2004 e Guerra Civil de 2006. E claro, com o universo Ultimate iniciado em 2000, gerando novas versões dos heróis clássicos num estilo mais realista e que foi extremamente bem aceito, atraindo ainda mais novos leitores. Com o sucesso e a nova ascensão da empresa, além de ver como os filmes com os seus personagens, feitos por outras editoras, eram bem aceitos pelo público, a Marvel decidiu fazer os seus próprios filmes com os personagens que ainda mantinha. Foi assim que em 2008 surge o filme Homem de Ferro, o início de um universo cinematográfico de extremo sucesso. E o potencial era tanto que chamou a atenção da Disney. Assim, em 2009, a empresa do Mickey comprou toda a Marvel, incluindo as suas produções para TV, filmes e quadrinhos. Foi assim que a Marvel decolou em vendas e em ganhos por todas as partes, tornando a Casa das Ideias hoje na empresa de quadrinhos que mais fatura no mundo. O foco da Marvel sempre foram as histórias em quadrinhos, mas claro que já houve investidas em séries de TV, em animações que inclusive eram muito boas, como a do Homem-Aranha e dos X-Men dos anos 90, e que foi uma porta de entrada para muita gente conhecer esse imenso universo de super-heróis. Atualmente, com filmes e jogos, a Marvel sempre esteve no imaginário das pessoas.
O que seria do mundo sem a primeira super família, ou sem o amigão da vizinhança? Stan Lee é o maior nome da empresa porque era a cara da Marvel. Era a relação entre esses personagens lúdicos com o público. Era a ponte entre os dois mundos. E mesmo no início, ele se sentindo meio envergonhado trabalhando com quadrinhos, o próprio Stan Lee percebeu que o seu trabalho era tão importante quanto o de um médico, um engenheiro ou de um professor, por exemplo. Porque levar alegria, levar entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Isso ajuda e salva muita gente. E se você consegue entreter uma pessoa, você tá fazendo uma coisa boa. E isso é exatamente o que a Marvel faz. Entretém, ensina, salva. Por isso, parabéns pelos 80 anos e que venham mais 80, mais 160 e infinitos parabéns para nossa querida Casa das Ideias. Então é isso, e lembrando que para comemorar e conhecer mais esses 80 anos de histórias das maravilhas, a Panini está lançando o álbum de figurinhas comemorativo, um livro ilustrado oficial destacando os melhores momentos desses 80 anos de Marvel. E como eu disse que ia ter presente para quem ficasse até o final, a Panini está liberando um cupom de desconto exclusivo para você inscrito aqui do Nerd All Stars. O cupom é o RINO15 e te dá desconto de 15% na compra do livro pelo site lojapanini.com.br, incluindo também todos os itens da coleção Marvel 80 anos e de publicações. Isso até o dia 26 de junho. Então corre para aproveitar e para fazer parte dessa comemoração. E deixa aqui nos comentários também o que mais te marcou na Marvel nesses 80 anos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.